Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco para a Docno TV, nessa nova temporada, hoje conversando com o professor Dário Júnior sobre o projeto integrador do 7º e do 8º período do curso de Direito das Faculdades Docno de Caratinga. Professor Dário, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, é uma honra ter sempre essa possibilidade de debater com você os temas aí mais interessantes do direito. Hoje a temática é ligada ao projeto integrador do 7º e do 8º período. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É mais uma vez uma satisfação muito grande participar aqui do programa Direito em Foco e sempre tendo a oportunidade de falar do trabalho que a gente desenvolve junto aos alunos aqui da instituição. Nós estamos aí no início de período letivo e já com uma grande perspectiva no sentido de encaminhar realmente um trabalho de discussão, de reflexão, de aprendizagem sobre temas que são muito contemporâneos para o direito. No nosso caso, 7º e 8º período, voltados para o princípio geral do acesso à justiça. Você sabe muito bem que isso é algo que reflete concretamente a vida das pessoas. Professor Dário, antes de a gente começar a falar propriamente assim, da temática, da discussão do assunto, conta um pouquinho, a gente já teve a oportunidade de falar isso outras vezes, mas conta um pouquinho como é que vai ser assim, a dinâmica, a forma aí do projeto integrador para esse semestre. O chamado projeto integrador, que é um pioneirismo da rede Docton, ele proporciona ao professor uma liberdade, o exercício de uma criatividade na formatação, na configuração dessas atividades. Nós já tivemos oportunidade de encaminhar em outros semestres o projeto integrador segundo um formato. Nós já produzimos eventos, palestras, teve um período que a gente produziu palestras em vídeo, elas foram divulgadas numa página no Facebook para ser disponibilizada todo esse conteúdo aí para Diálogos Fundamentais. Diálogos Fundamentais, uma página que nós movimentamos exclusivamente para o projeto integrador. Esse material foi para o YouTube também. Então, quer dizer, nós compartilhamos com o público, de um modo geral, esse conteúdo produzido na academia. Então, esse foi um formato. Mas o projeto integrador possibilita também a adoção de outros formatos e nesse semestre nós optamos por um aprofundamento de pesquisa em cima dos textos base que são propostos para os alunos. A gente chama de texto base porque ele não esgota toda a pesquisa, toda a reflexão. A partir dali nós podemos buscar uma bibliografia que vai complementar esse estudo. Então, nesse semestre, por exemplo, nós encaminhamos o estudo a um texto base, a uma bibliografia complementar que vai possibilitar o desenvolvimento do tema. Os grupos vão participar mensalmente de um evento chamado Diálogo Integrador, e a partir daí esse conhecimento produzido vai ser formalizado num trabalho científico, num paper, no caso do 7º período, e num artigo científico, no caso do 8º, para a apresentação final que ocorre no nosso ateliê científico do grupo de leitura supervisionado. Então, mesmo tendo toda essa formatação, há um espaço muito grande para a criatividade, para a inovação e para a variação de formas de agir, de métodos didáticos, e isso me parece ser o grande diferencial do projeto integrador. É algo que está sempre em desenvolvimento, sempre em construção. E é interessante que vai contemplar justamente a questão relacionada ao ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino, dentro da sala de aula, com os professores que compõem a turma, o período do 7º e do 8º período, com as disciplinas dos componentes curriculares, a iniciação científica através da pesquisa dos textos, da jurisprudência, de todos os assuntos que envolvem essa temática
né, adotada para cada um dos períodos, e a extensão, que é o diálogo com a sociedade, o diálogo com as instituições, né, por exemplo, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, como é que... O aluno tem que compreender que o direito tem uma repercussão concreta, que quando a gente fala acesso à justiça, justiça é um termo muito abstrato, em que nós não conseguimos estabelecer assim, um conceito de justiça que seja pacífico, que seja algo que satisfaça plenamente, né? Então, quando nós compreendemos o princípio do acesso à justiça como acesso à jurisdição, acesso ao judiciário, então é acesso a um serviço público. E nós estamos na Faculdade de Direito para desenvolver o aperfeiçoamento desse sistema e desse serviço público, como advogados, como juízes, como promotores, como auditores, como defensores públicos, como técnicos. Toda a nossa formação é no sentido de buscar o aperfeiçoamento do sistema, porque o sistema judiciário, como todo qualquer sistema jurídico, normativo, né, ele passa por um constante aperfeiçoamento, ele não nasce pronto, ele precisa ser implementado, e na implementação e na execução das tarefas que lhe são atribuídas pela Constituição e pela legislação, há o aspecto humano. Muitas daquelas normas só terão efetividade se houver um corpo técnico para fazer girar essa engrenagem. E nós aqui na instituição, na Faculdade de Direito, nós temos que apontar para o aluno esse caminho. Isso não quer dizer abandonar o senso crítico das ideias mais teóricas, filosóficas, abstratas, não é nada disso. Nós precisamos encaminhar uma reflexão a partir de um texto e tentar identificar quais as repercussões que isso terá na vida das pessoas, né? Como você falou, nós vamos partir de uma pesquisa teórica, sempre buscando estabelecer uma conexão com a realidade. E aí podemos também encaminhar isso num aspecto extensionista, ou seja, buscar uma aproximação com a comunidade, buscar uma aproximação com quem está no estado de vulnerabilidade e que precisa de uma solução para um determinado conflito. Como essa pessoa consegue esse acesso? Como proporcionar isso para esse que está numa situação de vulnerabilidade social, mas que tem o seu status de cidadão reconhecido pela Constituição. Então, estabelecer essa ligação, essa conexão, eu acredito que é o papel do projeto integrador. E no 7º período, né, o texto base, ele trata um pouco disso e você especificou bem o tema geral, que é o acesso à justiça, com a questão do analógico, né, e o digital. Isso, né, os processos físicos, né, o modelo clássico de solução de conflito, agora, né, de alguma forma, trazendo a questão do processo digital, os meios de conflito, né, sendo solucionados por formas distintas dessa clássica, que é a presencial. Como é que você vai... Como é que você tem pensado esse tema? Nós estamos passando por um momento de profundas transformações, né, com relação a isso, né, o direito saindo do analógico para o digital. E uma ideia que está surgindo aí, né, expressada por uma sigla em inglês ODR, né, que é Online Dispute Resolution, né, ou seja, uma resolução online de conflitos. Isso faz com que nós tenhamos uma preocupação a partir de agora de saber como isso vai funcionar, qual o alcance disso. Por quê? Nós vivemos num mundo hoje sem fronteiras, né? Uma pessoa, por exemplo, no interior do Piauí, realiza um negócio virtual, uma compra de um site chinês que vai vender um produto fabricado no Vietnã, por exemplo. Ou seja, e através de um servidor que está sediado nos Estados Unidos, né? Então,
a preocupação que se tem, primeiramente, é o aspecto territorial que era inerente ao Estado de Direito, ele será desconsiderado, prevalecerá, será um entrave ou precisará ser superado para a resolução de um conflito que surja de um negócio como esse, né? Inclusive, esse Online Dispute Resolution é voltado para questões de menor complexidade, envolvendo, a princípio, situações de menor potencial ofensivo, ou de menor valor econômico, mas já abre aí uma vertente, né? Pode ser uma situação em que se crie um mecanismo de arbitragem muito rápido, muito, vamos dizer assim, imediato, né, para a resolução de conflitos que, de certo modo, demorariam, né, muito tempo para resolver pelo sistema judiciário tradicional. Nós já avançamos muito nisso, né? Nós temos os juizados especiais, cíveis e criminais, que já estão em plena atividade no Brasil há mais de 20 anos, né? Isso já foi um salto, mas ainda meio atrelado, né, ao sistema processual tradicional. E nós chegamos a um ponto em que o sistema processual tradicional agora foi incorporado pelo digital. Ou seja, os processos que antes eram físicos estão agora digitalizados e havendo ali um amplo acesso a qualquer hora do dia ou da noite, pode se peticionar, pode se requerer e tal, mas isso eu vejo como apenas uma mudança de plataforma. Você saiu do papel e foi para o digital. O procedimento continua o mesmo. Nós precisamos de garantias processuais que precisam ser atendidas, o prazo para contestar, para se manifestar, o prazo para a produção de provas, a audiência de instrução, o sistema recurso, tudo isso prevalece ainda no sistema eletrônico. No entanto, esse sistema eletrônico, ele já facilita em outros aspectos, né? É possível ter aquilo ali disponibilizado o tempo todo, a qualquer hora, o acesso a um depoimento. Nós temos tribunais no Brasil que já se organizaram para que as audiências gravadas em vídeo estejam disponibilizadas no sistema. Nós ainda não atingimos isso aqui em Minas Gerais, mas em outros estados isso já é possível. Então, quem vai trabalhar naquele processo, a qualquer hora do dia ou da noite, aciona e acessa e tem, isso já permite aí uma eficiência maior, porque a pessoa não tem que sair, às vezes viajar de um estado para o outro para buscar um processo físico, né? Então, nesse ponto, é um avanço considerável e isso agiliza muita coisa. Nós temos os sistemas de videoconferência hoje, né, interrogatórios que antes às vezes eram feitos tendo que, né, disponibilizar uma escolta com 20 policiais, com carro blindado. Isso hoje já é feito de dentro de um presídio. É algo que vai ser consolidado, né, ainda, provavelmente, para todas as situações. Em todo e qualquer presídio, em breve teremos aí uma sala de videoconferência onde as pessoas poderão ser ouvidas dessa maneira. Isso vai agilizando as coisas, isso vai trazendo economia e tudo. Então, há todo um cenário aí que se abre, né, a todo um leque de possibilidades para o uso da informática, dos sistemas de computação no direito. Mas nós observamos exatamente esse choque, uma modernização na plataforma, mas ainda algumas estruturas processuais, eu não diria arcaicas ou desnecessárias, mas que precisam ser atendidas e eu acredito que ainda prevalecerão daqui para frente, em muitos casos, porque
fazem parte da própria estrutura do Estado de Direito. Então, são duas questões diferentes. Uma é essa informatização, essa modernização de um processo juridicamente estruturado no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, que não pode ser desconsiderado, aquele procedimento precisa ser respeitado, aquele procedimento precisa ser observado. E, de outro lado, novas plataformas que vão surgindo para resolver conflitos online de uma outra forma e que eu acho positiva, sem precisar da intervenção do Estado. Porque o conflito humano ele existe, sempre existiu. Houve tempos que o conflito humano era resolvido entre os próprios particulares, entre os próprios interessados. Com o avanço do Estado, o Estado se estruturou e criou mecanismos para que os conflitos humanos passassem a ser resolvidos por um terceiro desinteressado, um terceiro que não tem interesse direto na resolução do conflito, mas tem interesse em promover a pacificação geral, a pacificação social. Esse terceiro é o Estado juiz. Então, o juiz é um agente do Estado com esse objetivo. Todo e qualquer juiz é um agente do Estado com esse objetivo. Então, isso é uma situação. Por outro lado, formas de resolver isso fora do sistema judiciário começaram a aparecer. Câmaras de mediação, arbitragem, negociação. E uma outra coisa muito interessante começa a surgir aí, o oferecimento de serviços online, a partir de aplicativos, por exemplo. Um aplicativo que oferece, por exemplo, um sistema de hospedagem, de aluguel de casas particulares aí, mundo afora. Tem casa de todo jeito, você alugar para a temporada e tal. Reservas de restaurante. Reservas de restaurante, reservas de hotéis. Carro, Uber, e por aí afora. Esses aplicativos, eles mesmos já criam um sistema de avaliação. Então, se há um problema ali, um cliente reclama, se queixa de uma ou outra lesão a um direito seu, ou uma lesão patrimonial, ou mesmo em alguns casos em que aquilo não atende à sua expectativa, ele já deixa ali um encaminhamento, uma reclamação. O próprio sistema que gere essa prestação de serviço já vai cobrar satisfações ali do prestador que não prestou um bom serviço. Ou aquele prestador ele vai se adequar e vai arrumar uma forma de compensar aquele cliente que foi lesado, ou ele vai ser excluído daquele mecanismo de negociação, daquela mecanismo de prestação de serviço. Então, isso não deixa de ser uma ODR, uma Online Dispute Resolution. E você está falando aí, está me fazendo lembrar o vínculo que está se criando com relação ao tema do 8º período, que é a questão da processualidade democrática, que quando você tem o cidadão, o indivíduo, a pessoa, ela tem essa interlocução mais direta com os prestadores de serviço, você está fazendo o sujeito participar democraticamente de tomada de decisão. Então ele vai estar mais ativo no processo, que é o que se espera da democracia, o sujeito não ser só um sujeito passivo, mas também um sujeito passivo. E aí ele consegue estar dentro do enquadramento de solução de conflito. Pois é, e de uma forma, como você mesmo disse, a mais democrática possível. Porque nós estamos criando sistemas, isso é uma coisa que a gente precisa observar, em que os conflitos serão resolvidos sem a tutela do Estado. Porque no sistema processual tradicional, inclusive tem até um termo clássico no processo civil, antecipação da tutela, ou seja, nós estamos lá em busca de uma tutela do Estado, que nem sempre é satisfatória, que às vezes prejudica os dois litigantes, ambas as partes. A decisão pode ser ruim para ambos. Exatamente. E às vezes pode demorar muito tempo e não ter uma solução eficaz, eficiente, efetiva, então, quando a gente observa que corporações, no plano, eu citei um exemplo aqui, em que os indivíduos estão envolvidos num sistema de negociação em que eles mesmos podem resolver seus conflitos.
Mas isso pode ser transportado também para o plano de corporações, que negociam umas com as outras, muitas vezes sem ter ali uma negociação presencial. Negociam online e muitas vezes é possível criar ali um órgão mediador para resolver esses conflitos que são surgidos por essa negociação online, são produzidos por essa negociação online, e a resolução também vem por esse mesmo mecanismo de uma maneira imediata. E esse exemplo que eu citei também dos aplicativos que oferecem serviços, nós temos um sistema sancionador indireto, né? Ou seja, não é o Estado estabelecendo, descumpriu isso, você vai sofrer isso, né? Aquele sistema de conduta atrelado a uma sanção, igual acontece no direito penal de uma forma muito clara e muito clássica, né? Você vai criar um sistema sancionador indireto, ou seja, ou o prestador de serviço ele vai prestar um serviço adequado, vai fazer um bom trabalho, ou ele receberá uma rejeição do seu natural, público, ele é excluído naturalmente vai ser excluído naturalmente. Então nós estamos com esses dois paradigmas hoje se desenvolvendo aí paralelamente. Eu creio que a tradicional forma de resolução de conflitos, ainda que numa plataforma online, ela é necessária, né? O direito penal, por exemplo, ele só se estrutura através do Estado, só é possível através do Estado, isso não pode ser descartado, né? Mas outras formas, até para desafogar o Estado, vão surgindo. O direito penal mesmo está buscando, em alguns pontos, uma privatização, vamos dizer assim, dos conflitos, ou seja, se houve uma composição civil entre as partes, em alguns casos, em algumas hipóteses, o direito penal se afasta e diz, o conflito está solucionado, né? Isso foi introduzido pelos juizados especiais criminais já há mais de 20 anos e agora começam a surgir projetos para ampliar isso para outras situações, né, o chamado plea bargaining, que ocorre no direito norte-americano. Eu acho que os alunos do 7º e do 8º período, eles têm o espaço adequado para poder experimentar essa questão do analógico digital, essa transição, e a questão democrática, a processualidade democrática. Porque as partes vão estar envolvidas o tempo todo na possibilidade da resolução do conflito e orientado pelos agentes do Estado e também pelos profissionais, como os advogados, os estagiários. E eu queria frisar o papel da Carta Cidadão. Hoje nós temos o projeto integrador como aporte, como a gente disse, ensino, pesquisa e extensão, mas nós temos o núcleo de prática jurídica, que é o espaço prático, onde os alunos podem experimentar, e isso é fundamental para o aprendizado. Os alunos estão no eixo prático, Esse 7º e 8º período é o eixo prático do curso, onde começa a haver uma conexão maior entre o aprendizado teórico e as repercussões práticas desse aprendizado teórico. Então, abre-se uma série de possibilidades para o estudante de Direito poder se desenvolver, Essa é a nossa função. O projeto integrador visa reunir também os conteúdos das outras disciplinas, busca perpassar os conteúdos também numa reflexão, numa discussão que não deixa esses conteúdos assim isolados, ou seja, estabelece essa conexão. Além disso, a possibilidade de encaminhamento prático desses conteúdos, Então, essa a nossa função, o nosso trabalho. A interdisciplinaridade. Um aprendizado mais completo. Professor Dário, infelizmente a gente chegou no fim aqui, mas eu acho que a gente teve aqui a oportunidade de esclarecer um pouco mais, os nossos telespectadores. Esse programa vai estar aberto aí para os egressos, para os alunos, para as alunas, para a sociedade de modo geral, cumprindo aqui também um papel extensionista. A sociedade compreendendo o que a gente está fazendo aqui no nosso curso de Direito, Estamos o que a gente está fazendo aqui. Nosso curso para o público externo. Para beneficiar todos aí. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço mais uma vez. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.